Muito boa noite, irmãos. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, pelas redes sociais, estão cultuando a Deus conosco através dessas plataformas. É uma alegria muito grande estar aqui louvando ao Senhor. O pastor Juraci sempre destaca, exaltar ao Senhor com hinos que realmente glorifiquem o nome dEle, não hinos que glorifiquem um homem ou exaltam o homem, mas hinos que glorificam o nome dEle. É muito especial, é muito bom. E nessa noite nós estamos aqui, temos esse grande privilégio. Meus amados, nós sabemos que estamos vivendo, dias de incertezas, tristezas. Nós temos aqui nos cultos constantemente intercedido por aquelas pessoas que têm sofrido bastante, por aquelas pessoas que estão de luto, por aquelas pessoas que estão enfermas. E nós temos vivido esses dias, essas dificuldades, e muitas pessoas, muitos seres humanos procuram se apoiar em algo ou em alguém, procuram confiar em algo ou em alguém diante de tanta dificuldade, diante de tanta tristeza. E confiar em alguém é uma atitude de coragem, porque você vai depositar, aquela pessoa ou aquilo, a sua vida, o seu ser. E isso é algo muito importante, isso é algo muito sério. E nós, como servos de Deus, nós como pessoas que foram transformadas pelo Senhor, nós temos o privilégio de saber em quem nós podemos confiar. Nós temos o privilégio de saber que nós estamos seguros quando depositamos a nossa confiança em Deus. E nós estamos aqui nessa noite cultuando ao Senhor, como temos feito também muitas outras vezes. Nós servimos ao Senhor porque nós confiamos nele, porque nós cremos no seu poder, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia. Então, como igreja, nós precisamos a cada dia proclamar às pessoas que é em Cristo e que elas devem confiar. Devemos demonstrar isso através das nossas vidas, que nós confiamos no Senhor e nós temos segurança em depositar a nossa confiança em Deus. Eu peço então aos irmãos e às irmãs que abram suas Bíblias no livro de Salmo, número 27, Salmo 27, versículos de 1 a 3, e esse texto fala de um personagem bíblico que estava demonstrando uma confiança no Senhor, uma confiança especial no Senhor, uma confiança inabalável no Senhor. E é essa confiança que também, como servos do Senhor, nós devemos demonstrar na nossa vida. Nós devemos acreditar realmente que o Senhor, Ele é bom e que Ele está conosco. Salmo de número 27, versículos de 1 a 3, nos diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, nós queremos nesse momento suplicar a Tua graça para as nossas vidas, a unção do Teu Santo Espírito, ó Deus. Fale aos nossos corações, nós suplicamos a Ti, porque é no Senhor que nós confiamos e nós ouvimos a Sua voz, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, minhas amadas, esse texto, esse salmo aqui, ele é conhecido como salmo de confiança, assim como outros salmos da Bíblia, como o salmo de número 11, como o salmo de número 16. Nós sabemos que os salmos eles são separados por categorias. E esse salmo aqui é o salmo de confiança. Nós vemos aqui Davi mostrando a sua confiança no Senhor diante daquilo que ele estava vivenciando, diante daquilo que ele estava passando. No versículo 1, nós lemos que ele declara, ele faz 3 afirmações acerca de Deus.
Ele declara que Deus é a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza. Por isso, ele não temeria ser humano algum. Então, por que ele faz essa declaração? Porque nós sabemos que na época de Davi, muitos eram os seus inimigos. Muitos eram as nações vizinhas ali da Palestina que se atentavam contra Israel, que se atentavam contra o seu próprio rei. Além das perseguições que Davi havia sofrido anteriormente, do seu filho, do seu próprio filho Absalão, do rei Saul, perseguições essas em que Deus deu o livramento a ele e fez com que Davi então aumentasse a sua fé em Deus, fez com que Davi acreditasse realmente no Senhor e confiasse ainda mais nele. Nós vemos aqui nessa ocasião que Davi, já como rei, sofreu os perigos de ser atacado a qualquer momento, ali na terra de Israel, ali como rei de Israel. Era diária, aquela manifestação de perigo, era diária aquela manifestação daquelas nações de terem que invadir Israel. Então, ele vivia esse perigo diário, e aqui ele demonstra toda a sua confiança no Senhor. Ele diz que o Senhor é a luz, porque ele estava declarando que o Senhor não fazia tropeçar, porque a luz iluminava os seus caminhos. Ele declara aqui que Deus é a sua salvação, porque Deus salvava-o do perigo e da morte. E ele declara também que Deus é a sua fortaleza. Fortaleza no sentido de refúgio, de abrigo. Então, diante dos perigos das nações que se atentavam contra Israel, que se atentavam contra o reino de Davi, ele encontrava paz e segurança no Senhor. Ele sabia que no Senhor ele podia confiar. Ele sabia que no Senhor ele podia descansar. Então, no versículo 2, ele continua dizendo, olha, ainda que os seus inimigos se voltassem completamente contra ele para o destruir, antes que os inimigos se levantassem, Deus já estaria os destruindo. Eles não iriam chegar nem perto de Davi. Ele faz essa declaração aqui porque ele confiava no Senhor. E aí no versículo 3 ele completa essa afirmação, olha, ele ainda é mais ousado ante a sua confiança, ante a sua fé em Deus, ele se torna ainda mais ousado. Ele diz, ainda que um exército se levante contra mim, ainda que ele me rodeasse, eu não temeria, ainda que se estourasse uma guerra, eu estaria confiando no Senhor, eu confiaria no Senhor, porque Ele estaria ali comigo, me guardando, me protegendo e me guiando. Então nós vemos aqui que essa fé que Davi tinha em Deus, essa confiança que ele tinha em Deus, deve nos inspirar pelo momento em que nós estamos passando, deve nos inspirar em toda a trajetória da nossa vida, mas principalmente no momento pelo qual nós estamos passando. É um momento, como eu falei no início, de dificuldade, de lutas e de dores. Por isso é necessário que nós venhamos a confiar no Senhor. Por isso é necessário que nós venhamos a depositar nossa confiança em Deus e proclamar às pessoas em quem elas devem confiar. E proclamar, e dizer, e mostrar através do nosso testemunho em quem elas devem confiar. Não são nos seres humanos, não são nas tecnologias, não são nas máquinas. As pessoas precisam confiar, depositar sua confiança em Deus. E nós devemos renovar a nossa confiança a cada dia no Senhor. Primeiro, meus amados, porque na realidade a nossa incredulidade não vai mudar a nossa condição. Nós não temos outra saída, só nos resta confiar em Deus, porque a nossa incredulidade não vai mudar aquilo que nós estamos passando, não vai mudar aquilo que está por vir e que às vezes nos deixa ansiosos. Então é por isso que nós precisamos confiar firmemente em Deus e não esmorecer. A nossa confiança em Deus também, meus amados e minhas amadas, é um remédio contra o medo. Quantos aqui não têm medos?
Ou quantos, nesse período que nós estamos vivendo, não sentiram medo? Diante de tanta dor e de tanto sofrimento, quantas pessoas, quantos conhecidos nossos não ficaram doentes, não sofreram? Quantos conhecidos nossos não partiram? Foram muitos. Então é normal que a gente tenha medo. É claro que não pode ser aquele medo exagerado que nos paralisa. É claro que não pode ser aquele medo exagerado que nos desespera e nos impede de seguir adiante. Mas medo todos nós sentimos em algum momento na nossa vida, medo nesse período em que nós estamos vivendo, todos nós sentimos. Agora, quando nós confiamos em Deus, essa confiança é um remédio para esse medo. É um remédio para que nós não venhamos a nos desesperar. É um remédio para que esse medo, essa pontinha de medo, ainda que a gente venha sentir, não venha aumentar ainda mais. Então, a confiança no Senhor, a confiança que nós devemos ter em Deus, é um remédio contra o nosso medo. A confiança, meus amados, que nós devemos ter em Deus também, ela nos traz a esperança em meio ao caos. Em meio a essa situação catastrófica que nós estamos vivendo, o sentimento de esperança é o que nos move. Nós trazemos então à memória tudo aquilo que Deus já realizou em nossas vidas. A esperança ela é renovada quando nós confiamos em Deus. Então nós trazemos à memória aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele está fazendo. Porque nós passamos a enxergar também aquilo que Ele está fazendo atualmente. Porque nós temos que entender que nem tudo é desgraça. Há muita dor e sofrimento, há muita lamentação, mas nem tudo é desgraça. E quando nós temos essa confiança em Deus, Ele nos faz enxergar que Ele está agindo, que Ele está fazendo algo, que a mão dEle não está recolhida, e que Ele está atuando em nosso favor. Então a confiança nos traz essa esperança. A esperança de perceber que realmente nós estamos sendo abençoados, mesmo diante do quadro em que nós estamos vivendo. Esses dias eu estava parando, refletindo e pensando, e eu pude ver e analisar o quanto Deus tem me abençoado. O quanto Deus tem abençoado a minha família, o quanto Deus tem abençoado a muitos dos nossos amigos, irmãos e parentes. Parece até um paradoxo, né, diante do quadro que nós estamos vivendo. Mas muitas vezes, porque nós estamos tão focados apenas nas tragédias, nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos analisar, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então é por isso que é importantíssimo nós mantermos a nossa confiança, a nossa fé bem firme no Senhor, para enxergarmos aquilo que Ele está realizando, aquilo que Ele de bom está fazendo, mesmo em meio ao caos. A nossa confiança em Deus, meus amados e minhas amadas, agrada o seu coração. Todos nós queremos agradar o coração de Deus. Todos nós queremos agradar o Senhor. E quando Ele vê que o seu filho está confiando realmente nele, o coração dele se alegra. Não é assim? Com todos nós que somos pais, quando nós vemos que o nosso filho confia na gente, acredita na gente, quando a gente vê que o nosso filho vem buscar refúgio em nós, o nosso coração não se alegra, porque ele está reconhecendo em nós aquele que dará abrigo. Então, Deus, quando vê que nós estamos confiando dEle, Ele se agrada em nós, Ele se alegra. Ele está vendo que nós estamos reconhecendo que todo o poder pertence a Ele, que Ele é soberano. Lá em Hebreus 11:6 não diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós confiamos em Deus, quando nós temos a fé necessária no Senhor, não só nós somos beneficiados, mas nós também estamos cultuando a Deus.
nós estamos adorando a Deus, porque nós estamos agradando o seu coração, nós estamos alegrando o seu coração. Assim como o Pai deseja que o seu filho confie nele, Deus quer que nós confiemos nele. Deus quer que nós reconheçamos o seu amor, a sua soberania, a sua graça e o seu poder. Então nós devemos confiar no Senhor, porque isso alegra o seu coração. Então a confiança tem que fazer parte da nossa caminhada, do nosso viver, no período que nós estamos vivendo. Nós devemos confiar firmemente no Senhor, reconhecer tudo aquilo que Ele tem feito. Mas é importante também ressaltar que quando confiamos em Deus, isso não significa que tudo vai acontecer do jeito que nós desejamos ou queremos. Porque às vezes nós imaginamos assim, eu vou confiar em Deus, tudo aquilo que eu quero vai acontecer. Não, não é assim que acontece. Nós, quando lembramos desse texto, nos vem à mente a vida de José. Deus abençoou a nação de Israel através da vida de José. Mas eu acredito que se nós perguntássemos a José, se ele desejasse que Deus abençoasse a nação de Israel, sem ele ter passado por tudo aquilo que ele passou, foi sequestrado, jogado numa cisterna, vendido como escravo, foi injustiçado, ele provavelmente falaria, não, eu preferia não ter passado por isso, né? Mas já que eu passei, que assim seja. Então Deus abençoou Israel, não da maneira que eles queriam, que o próprio José queria, mas da maneira que Deus quis. Então José teve que passar por tudo aquilo, para que Deus pudesse abençoá-lo. Então Deus nos abençoa, mas muitas vezes não é da maneira que nós queremos, não é da maneira que nós desejamos. Então confiar no Senhor não significa que tudo vai acontecer do jeito que nós queremos, porque Deus não é o nosso servo. Apesar de muitos pensarem assim, apesar de muitos viverem dessa maneira, Deus não é o nosso servo, nós é que somos servos dele. Ele não está ali disposto a fazer tudo aquilo que nós queremos e a realizar a nossa vontade, não. Ele é soberano e é a vontade dele que prevalece. E nós temos que entender isso. Então, nós temos que acreditar que o Senhor estará agindo no momento certo e na hora certa. Então, é por isso que nós devemos estar pacientes, confiantes, descansando no Senhor e confiando na sua providência. Então, é importante ressaltar isso dentro da nossa perspectiva de confiança, que confiar em Deus não significa que tudo aquilo que nós queremos vai acontecer do jeito que desejávamos. É importante, meus amados e minhas amadas, também destacar que confiar em Deus não é sinônimo de provocar a Deus ou de tentar a Deus, porque existe aí uma linha muito tênue, né? Eu vou confiar em Deus, então eu não vou esquentar a cabeça com nada. Não, não é assim. Davi confiava em Deus, e nós vemos aqui a sua declaração, né, diante das situações em que ele estava vivendo, mas eu acredito que Davi não estava relapso. Eu acredito que Davi não esquentava a cabeça, assim, não deixava de esquentar a sua cabeça com relação ao exército. Ele se preparava, ele tinha homens, ele não dispersou o seu exército todo, acreditando, não, Deus vai me guardar mesmo, então está tudo tranquilo. Não, ele fazia parte dele, ele tinha o seu exército, ele tinha o seu comandante, ele tinha sua tropa, ele se resguardava, então ele fazia parte dele. Ele confiava no Senhor, ele reconhecia o poder de Deus, mas ele fazia parte dele. E é assim também conosco. Nós devemos confiar no Senhor, mas nós devemos também fazer a nossa parte. E às vezes nós somos tentados a isso, a agir de uma maneira irresponsável, porque nós confiamos no Senhor. Mas confiar no Senhor não é salvo-conduto
para agirmos com irresponsabilidade. Confiar no Senhor não significa que nós vamos tentar a Deus, que nós vamos colocar Deus à prova, porque senão nós estaremos dando ouvidos ao diabo. Os irmãos se lembram lá, quando o diabo levou Jesus para o deserto, e ele estava tentando Jesus. Então, lá em Mateus 4, 5, 7, ele diz assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, a citação que o diabo estava fazendo aqui era de Salmo 91, 11 e 12. Era um salmo de proteção. Então, ele cita esse salmo para tentar a Jesus, para que Jesus colocasse o próprio Deus à prova. Então, Jesus rebate a ele dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Texto que se encontra lá em Deuteronômio 6,16. Então, a minha confiança em Deus é importante nós ressaltarmos. Não anula o meu zelo, não anula o meu cuidado, não me torna uma pessoa irresponsável. Eu vou confiar em Deus, mas quando eu tiver que viajar, eu vou tomar todos os cuidados para eu viajar. Eu vou confiar em Deus, mas quando eu estiver doente, eu vou procurar um médico. Eu vou confiar em Deus, mas eu vou usar máscara, álcool em gel, eu vou me vacinar, eu vou fazer um distanciamento social para que Ele possa realmente me livrar do vírus. Eu confio que Deus pode me livrar do vírus, eu confio que Deus há de me dar salvação diante dessa situação, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso tentar a Deus, eu não posso colocar Deus à prova. Eu preciso ser sábio, eu preciso ser equilibrado. Então a minha confiança em Deus não pode tirar a minha sensatez, o meu equilíbrio e a minha sabedoria. E nós, meus amados e minhas amadas, como igreja do Senhor, nós somos a referência para esse mundo. Então o mundo tem que olhar para nós e ver que nós somos um povo que confiamos no Senhor, na sua providência, e sabemos que Ele não nos desampara, mas ao mesmo tempo somos um povo prudente, somos um povo sensato, somos um povo equilibrado, somos um povo sábio. Então nós temos essa responsabilidade de mostrar às pessoas em quem elas devem confiar. Nós temos a responsabilidade de fazer com que as pessoas enxerguem em nós servos que realmente confiam no Deus Todo-Poderoso. E nós temos a responsabilidade de fazer com que as pessoas olhem para nós e ver em nós pessoas que têm fé, mas que são equilibradas e que são sensatas. A minha fé não pode anular a minha racionalidade. Então, nós temos esse papel, nós temos essa missão. O Senhor, independente das circunstâncias, é nele que nós podemos depositar os nossos receios e medos. Confiar em Deus nos assegura que Ele pode nos livrar das tribulações, porque nós estaremos no centro da sua vontade. Então, meus amados e minhas amadas, como nós falamos no início, nós estamos aqui sempre repetido, falado, orado, o momento é muito difícil, mas nós não podemos recuar, devemos continuar confiando naquele que nos resgatou. Nós sabemos, podemos sim passar por momentos de tristeza, de dificuldade, nós somos humanos, temos vivenciado ali no meio, temos vivido em meio a tanta tristeza e dor, mas nós não podemos recuar, nós temos que avançar, e que nós possamos demonstrar para as pessoas e para o mundo, que nós temos sim em quem confiar, em meio a esse caos que todos estão vivendo, e nós confiamos no Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso porto seguro. Amém? Que Deus possa nos abençoar. A palavra está
com a equipe de louvor e que Deus possa estar nos guiando, nos guardando a cada dia. Estamos chegando ao final do culto desta noite. E enquanto o pós-lúdio estiver sendo entoado aqui um cântico de pós-lúdio com a equipe de louvor, eu convido a você a estar orando, agradecendo a Deus, porque Ele cuida de você, porque você não está sozinho. Agradeço a você também que esteve conosco durante todo esse tempo na rede social e te convido também, mesmo aí da sua casa, que você esteja orando durante esse cântico, agradecendo a Deus por sua vida e pelo cuidado de Deus para com você. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.